Olá, seja muito bem-vindo ao curso exclusivo para vendedores e representantes de energia solar. Eu me chamo Tenro Mota e quero te parabenizar pela sua entrada nesse super treinamento e desejar a vocês sucesso nessa sua caminhada. Muito promissora, é um segmento que tanto cresce no Brasil, tem muitas oportunidades pela frente e eu quero te desejar sucesso nessa sua nova caminhada. A energia solar, até pouco tempo, as pessoas tinham muitas dúvidas sobre o assunto, se era viável, se era rentável. Porém, com a entrada desse produto, as reportagens em canais de televisão, internet e pessoas instalando energia solar, vem desmistificando muitas situações. Então, hoje está muito mais fácil você apresentar energia solar e convencer a pessoa de instalar uma usina solar na sua residência, no seu comércio. Antes tinha muitos entraves, muitas questões a você romper, porque não se tinha casos próximos, pessoas próximas que havia instalado energia solar, ou reportagens, ou vídeos explicando sobre a energia solar, sobre a sua viabilidade. E aqui nós temos alguns dos motivos, principais motivos, por que instalar energia solar. São argumentos que você pode apresentar durante sua comunicação com o cliente de por que ele deve, ele pode instalar energia solar no seu comércio, na sua residência e por fim. É uma solução sustentável. Você vai ter economias na sua conta de energia. Você vai estar livre desses reajustes tarifários. Você vai gerar mais conforto para a sua residência, para o seu negócio. É um retorno hoje imbatível no mercado, não tem nada que dê um retorno financeiro igual à energia solar. Você pode valorizar o seu imóvel e é uma solução que não emite barulhos também. Então tem tantas formas de você apresentar a viabilidade, o retorno, a facilidade, o bom investimento que a pessoa está fazendo em um equipamento que foi projetado para ter vida útil altíssima. Tem placas fotovoltaicas que têm garantia de 30 anos. E temos equipamentos em funcionamento desde os anos 70. Então tem muitas oportunidades. Um equipamento altamente durável e resistente. Então, quem instala energia solar só tem a ganhar. Você está apresentando um produto onde as pessoas vão ficar apaixonadas pelo produto e vão indicar e gerar novas oportunidades de conexão para você. Quais são as competências necessárias para você se tornar um vendedor, um representante comercial de produtos fotovoltaicos de energia solar? É importante ter isso em mente que você tem que ter essas habilidades, esses conhecimentos, para que você venha ter êxito na sua caminhada. Então você tem que conhecer qual é a necessidade do cliente durante a sua conversação, o seu bate-papo, você saber por que ele quer colocar energia solar. Isso tem que ficar muito claro. Você tem que perguntar a ele e saber por que, meu amigo ou minha amiga, você deseja instalar energia solar na sua casa, no seu comércio. E aí ele vai dar o motivo dele. Ah, porque a conta de energia está cara. Ah, então você quer sair da conta de energia cara? Ah, porque é um custo que vem afetando minhas finanças. Ah, então você quer reduzir os seus custos que vem afetando suas finanças? Então você tem que conhecer qual é a necessidade do cliente para você apresentar a melhor alternativa e ter uma boa comunicação e fechar o negócio. Ele pode dizer, ah, porque eu quero ajudar o meio ambiente. Ah, então essa é uma excelente maneira de você ajudar o meio ambiente, porque é uma fonte de energia limpa, renovável. Então você tem que conhecer a necessidade do cliente. Isso é muito importante. E você tem que saber, durante essa conversação, você apresentar quais são os benefícios, quais são os benefícios que ele vai ter quando ele instalar energia solar. Quais são esses benefícios?
É a baixa manutenção? É a vida útil alta? É a redução dos custos? É a ajuda ao meio ambiente? É a valorização do imóvel? Então você tem que identificar, né, e apresentar para o cliente quais são os principais benefícios para ele. Cada caso é um caso, pessoal. Então é muito importante você ouvir o seu cliente e entender qual é a necessidade dele. Não queira vender como fosse uma forma, um negócio para encaixar ele e padronizar. Cada cliente vai ter o seu perfil de resposta porque ele quer colocar. A maioria é pela economia? É, mas você não pode generalizar. Você tem que argumentar e entender qual é o motivo que leva ele a fazer esse investimento. Saber identificar os principais, né, clientes em potenciais. Tem pessoas que desejam colocar energia solar, mas não tem o recurso para colocar energia solar. Ou então a conta de energia dele não é tão atrativa, entende? Às vezes a conta de energia dele é muito baixa, então às vezes o retorno do investimento vai ficar longo. E o nosso tempo é escasso, o nosso tempo é limitado. Então a gente tem que focar em quem tem perfil para compra. Quem realmente sente a dor de ter uma conta de energia alta. É uma pessoa que tem uma conta de R$ 100? É uma pessoa que tem uma conta de R$ 1.000? É uma pessoa que tem uma conta de R$ 10.000? É uma residência com uma conta de energia de R$ 500? Então, são esses os aspectos que você tem que levantar para identificar qual é o seu principal potencial. Por que é que nós pedimos logo uma conta de energia do cliente? Para entender o potencial dele, para entender o perfil dele e saber ali já qual é o valor médio do custo do orçamento dele, do projeto dele, para dar uma noção. E aí a gente entender qual vai ser a resposta dele, se ele vai ter ali o real interesse de continuar ou foi só a questão de curiosidade. Outro aspecto muito importante sobre as competências que você tem que ter é você conhecer o seu mercado. É você conhecer como é que está esse crescimento da energia solar, o que é que está acontecendo nesse segmento. Esse segmento está crescendo, esse segmento está caindo, esse segmento tem promissão futura. Então você tem que conhecer esse mercado. Eu digo a você que é um mercado muito promissor, está apenas no início. Apenas 2% da população instalou energia solar. Então, a fatia é muito baixa mesmo. Mais à frente nós veremos gráficos aqui, queremos apresentar, e você vai ver que realmente pouquíssimas pessoas e o mar azul que tem de oportunidades para você ter uma renda excelente. Essa pode ser inicialmente sua forma de ganho, um plano B, digamos assim, mas logo pode ser o plano A. Ou então você já pode entrar focado como plano A e ter excelentes resultados. Agora, você tem que dominar as competências necessárias para ter sucesso nesse mercado. Você tem que ter o conhecimento tecnológico, você tem que conhecer os equipamentos para poder apresentar ao cliente, o cliente se sentir seguro. Realmente, quem chegou aqui, esse vendedor, esse representante comercial que chegou aqui, ele domina sobre o assunto, ele sabe o que é inversor, ele sabe o que é um microinversor, ele sabe o que é uma placa policristalino, ele sabe o que é uma placa monocristalino, ele sabe tudo sobre energia solar. Me passou segurança, estou em boas mãos. Se coloque no lugar do seu cliente. Você tem 50, 100 mil reais para instalar energia solar. Você vai querer colocar na mão de um amador, de uma pessoa que não tem domínio, de uma pessoa que não sabe o que é uma placa, da pessoa que não sabe como é que instala? Você faria isso? A atividade da energia solar exige confiança. Você tem que transmitir confiança. Pode ser uma pessoa do seu convívio, mas durante a conversação, você tem que apresentar, olha, eu entrei nesse segmento, estou bem amparado nesse segmento aqui. Eu tenho todo um suporte, a empresa me dá toda uma estrutura. Então, por esse motivo, eu estou te apresentando esse produto. Porque se não fosse dessa maneira, eu não te apresentaria. Então, você tem que transmitir confiança para o seu cliente.
Conhecimento da solução é você entender por que energia solar reduz os custos. Por que a energia solar ela é uma fonte de energia sustentável? Você tem que conhecer essa solução. Você tem que conhecer as regras e as leis. O jogo mudou. Ano passado era um jogo. Esse ano já mudou. Houve o que se chama taxação, que é o uso pela disponibilidade pelo fio B, que é o uso que você tem pela rede da concessionária. Projetos maiores serão mais impactados. Projetos menores residenciais praticamente não serão impactados. O nome taxação foi um nome muito pesado utilizado, um marketing negativo, posso dizer assim, para acelerar aquelas pessoas que estavam indecisas a instalar energia solar. No orçamento que você vai enviar para o cliente, nesse orçamento, você vai ter ali uma tabela dessa progressão, dessa mudança que vai acontecer ano a ano. Você vai ter um amparo logo de cara no orçamento ali, como é que a conta de energia do cliente se comporta agora sem energia solar, quando ele colocar energia solar, e daqui a 7 anos, ano a ano, como serão o desempenho e os valores pagos relacionados ao uso do fio B. Hoje é um percentual muito baixo. E irá continuar também um percentual baixo para o valor de uma conta de energia. Hoje, 2023, equivale a 4% de uma conta de energia. Aquilo que você injetar na rede da Coelba, da concessionária, melhor dizendo, estou na Bahia, falei o nome dessa concessionária, mas sem restrição, porque esse curso atende a nível nacional, a sua concessionária local funciona da seguinte forma, vou antecipar, mas nós iremos ter aulas específicas sobre a legislação, que é muito importante você ter essa competência. O uso da rede. Você gerou energia, o que você não consumiu de forma instantânea ali na residência. Digamos, durante o dia você gera energia, mas durante o dia tem uma geladeira ligada, tem uma iluminação, tem equipamentos na tomada, uma máquina de lavar, um micro-ondas, etc, etc. Essa energia que é gerada já é consumida. O que não é consumida vai para a rede da concessionária e esse valor é registrado e é sobre esse valor que você vai pagar um percentual. Digamos que a cada 100 kW que você colocar na rede da concessionária, você vai pagar em torno de R$ 4,00, 2023. Uma unidade geradora, uma residência que vai gerar 500 kW, digamos que ele vai ter um consumo instantâneo de 200, quer dizer que foi apenas 300 como um registro de uso pelo fio B. Importante você pegar isso aqui. Muito importante. Então foi 300 kW que foi registrado como fio B. Você vai pagar um valor sobre o fio B. Mas tem a taxa mínima. Se você não ultrapassar o valor da taxa mínima, você vai pagar apenas esse valor de disponibilidade, que é a taxa mínima. Você não vai pagar os dois, fio B e taxa mínima. R$ 4,00 vezes 300 kW, digamos como eu falei naquela conta, dá em torno de R$ 12,00 de taxa pelo uso do fio B. A taxa mínima, o uso de disponibilidade, que é aquele valor que você paga na conta de energia, mesmo que você não use nada na casa, você viajou 30 dias, não consumiu nada, você tem que pagar um valor mínimo. Não é verdade? Esse valor mínimo, para quem é monofásico, é em torno de R$ 40,00, mais ou menos, R$ 35,00 mais ou menos. Quem é bifásico, em torno de R$ 60,00. E quem é trifásico, em torno de R$ 120,00. Então você vai pagar o maior, ou o fio B, ou a taxa mínima. Nesse caso, a taxa mínima. O cliente residencial não vai ter impacto nenhum com questão de uso pelo fio B, de taxação do fio B, não vai ter. Então não tem por que se preocupar com o uso do fio B. Tá bom? O valor é muito baixo. No final da regra, daqui a 7 anos, vai dar uma diferençazinha, mas o valor do quilowatt vai estar muito mais alto do que é hoje. O que hoje se paga de quilowatt em torno de R$ 1,00 e pouco, vai estar lá para R$ 1,50 em diante.
Então, vai continuar sendo muito viável ter energia solar. Então, essa competência das regras da lei, você tem que dominar. Isso aqui é um diferencial na conversa com o cliente. Você ter esse domínio. E conhecimento das necessidades do cliente. Acho que isso aqui a gente já abordou. Então, nós encerramos essa nossa aula aqui sobre as competências necessárias. Espero que você entre no segmento, mas entre mesmo de cabeça para aprender e para dominar, tá certo? Porque os melhores irão sobressair, irão ter excelentes resultados.